Feliz sábado, é muito bom estarmos aqui, primeira sexta-feira à noite, começo do primeiro sábado deste novo ano, nós juntos adorarmos o nome de Deus. E para mim é um motivo muito especial, conforme já foi falado aqui, porque vocês estão vendo como é que funciona a nova ordem lá de casa, né? Durante muito tempo eu me assentava para ouvir meu pai pregar. Agora está na hora de compensar um pouquinho todo esse tempo que eu passei da minha vida escutando ele pregar. Para mim é muito bom estar aqui nesse púlpito, nessa igreja, que foi a minha igreja durante 6 anos, fez parte da minha formação ministerial, e eu sou grato a Deus por ter passado aqui por essa instituição, que com certeza marcou a minha vida, o meu coração, e moldou a minha jornada como pastor hoje. Eu tenho a alegria de no dia 1º de fevereiro deste ano, daqui a pouco menos de um mês, completar 10 anos de ministério, já 10 anos que eu saí aqui dessa instituição, e para mim é muito emblemático estar aqui nessa noite para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu queria hoje falar sobre um assunto difícil de ser compreendido, difícil de ser aceito, mas um assunto que é inevitável. Eu queria falar hoje sobre o silêncio de Deus. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses que está aprendendo a andar. E eu tenho aprendido que faz parte da função de pai, muitas vezes, permitir que o filho, no caso a minha filha, tenha experiências dolorosas sozinha, sem que eu esteja para acudi-la a cada momento. Quando ela começa a andar, eu, como pai, preciso permitir que ela, mesmo temerosa, mesmo com dificuldades, que ela tente caminhar sem que eu estenda a minha mão para ajudá-la. E às vezes eu tenho que permitir até mesmo que ela caia. Não porque eu queira o mal dela, não porque eu, como pai, não queira protegê-la, mas porque, acima de tudo, ela precisa aprender a andar sozinha. E às vezes a minha filha acha que o pai fica distante, mas eu sempre estou do lado dela quando eu posso, para impedir que ela caia. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o nosso Deus, ele também fica em silêncio. Às vezes o nosso Deus deixa a gente caminhar sozinho, às vezes o nosso Deus permite que a gente se decepcione sozinho, que a gente tropece nos nossos próprios passos, mas ele nunca nos desampara. E hoje eu queria passar um pouquinho, uma pequena reflexão sobre o silêncio de Deus. E para isso eu quero convidar você para abrir a Bíblia no último livro do Antigo Testamento e nos 2 últimos versos do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, versos 5 e verso 6. Malaquias, capítulo 4, versos 5 e verso 6. O livro de Malaquias, ele fecha o Antigo Testamento com uma grande expectativa. O livro de Malaquias, ele fecha o Antigo Testamento com uma palavra de esperança, e deixa o povo de Israel com a certeza de que Deus se faria presente em bem pouco tempo. E eu quero ler com você, antes da gente continuar discutindo um pouco essa ideia, esses 2 últimos versos do capítulo 4 de Malaquias, que dizem o seguinte. Antes de você ler, você fecha seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, tua palavra está aberta nessa noite nas nossas mãos, mas nós queremos que ela se abra no nosso coração. Então fala conosco agora, em nome de Jesus, amém. Verso 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Antigo Testamento termina com uma promessa: eu vos enviarei Elias. Elias vai trazer uma palavra de esperança que vai converter este povo. Mas começa a partir deste verso
Um silêncio divino que dura aproximadamente 400 anos até que Deus se manifeste de novo. Durante 400 anos, o povo passa a viver agora às escuras. O povo passa a viver das promessas do passado. Deus parece ter se esquecido do seu povo. E durante 400 anos, Deus fica em silêncio. 400 anos de silêncio da parte de Deus. Não mais profetas, não mais profecias. Clamores não correspondidos. Com certeza, Deus tinha um plano. Mas qual era a intenção de Deus em deixar o seu povo em silêncio? Por que é que Deus simplesmente silenciou a voz dos profetas e deixou um lapso, um gap de 400 anos até Ele manifestar-se mais uma vez de maneira clara, dessa vez através de João Batista e logo em seguida do próprio Jesus Cristo? E por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque talvez nessa noite eu estou falando para pessoas que têm clamado a Deus, que têm buscado, e Deus parece estar em silêncio. Oram, mas parece que oração não passa do teto. Tanto tempo clamando, e Deus não responde. Será que eu e você estamos experimentando o silêncio de Deus? Muitos têm desanimado, porque estão andando no vale da sombra da morte. O telefone chama, mas continua mudo. Algumas lições que a gente precisa aprender, e eu começo com 3 verdades sobre o silêncio de Deus. Primeira verdade: o silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. Segunda verdade: o silêncio de Deus não significa que Ele não está ouvindo. E terceira verdade: o silêncio de Deus não significa que Ele não está atuando. Você conhece a experiência de Jó. Eu não acredito que tudo que Jó sofreu veio de uma vez. A coisa foi acontecendo de tal maneira que em determinado momento vinha uma provação, ele clamava a Deus por uma resposta, e Deus permanecia em silêncio, e ele clamava, e das grandes manifestações do seu livro, é ele dizendo: Senhor, se o Senhor viesse aqui, se o Senhor viesse conversar comigo, eu lhe provaria o meu argumento. E Deus simplesmente continua em silêncio. Deus estava presente diante do sofrimento de Jó. Deus estava ouvindo cada palavra. Deus estava atuando mesmo durante a provação. Mas Deus permanecia em silêncio. No jardim do Getsêmani, Jesus clamava: Senhor, passa de mim esse cálice. E a sua angústia foi tão grande. Foi tão grande que ele começou a suar gotas de sangue. Ele clamava e Deus permanecia em silêncio. A angústia se erguia. Pai, por que me desamparaste? Clamou Jesus na cruz. Ele clamava e Deus permanecia em silêncio. Eu não sei se hoje você está experimentando o silêncio de Deus, mas eu quero que você se lembre dessas 3 verdades a respeito do silêncio de Deus. Primeiro, seu silêncio não significa que Ele não está presente. Segundo, seu silêncio não significa que Ele não está ouvindo. Terceiro, seu silêncio não significa que Ele não está atuando. E o que a gente aprende então com o silêncio de Deus? Agora eu quero fazer um pequeno exercício na Bíblia. Eu quero que você abra Salmo 31, verso 24. Nós vamos encontrar hoje 4 lições a respeito do silêncio de Deus. Eu quero dizer para você que a Bíblia dá um nome para o silêncio de Deus. A Bíblia tem um nome para o silêncio de Deus. A Bíblia, ela chama o silêncio de Deus de espera. Espera no Senhor. Então, a partir de agora, nós vamos saber o que a Bíblia tem a nos ensinar com respeito ao silêncio de Deus e à espera no Senhor. Salmo 31, verso 24. Salmo 31, verso 24, nós encontramos aqui a primeira lição. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Só espera no Senhor aquele que ainda não recebeu. E aquele que não recebeu está clamando
E Deus parece continuar em silêncio, mas o texto aqui nos diz que aquele que espera no Senhor, ele é revigorado. Primeira lição: no silêncio de Deus, nós somos revigorados. Através do silêncio de Deus, Ele reanima a nossa fé, Ele nos fortalece. Portanto, o silêncio de Deus, ao invés de desanimar, nos anima. Ao invés de nos enfraquecer, nos fortalece. O silêncio de Deus nos revigora. Somente quando esperamos no Senhor, é no final do seu silêncio que redescobrimos o ânimo do coração. Primeira lição: no silêncio de Deus, somos revigorados. Segunda lição, Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 30 e 31. Isaías capítulo 40, verso 30 e 31, texto bastante conhecido. Isaías capítulo 40, verso 30 e 31 diz: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Segunda lição: no silêncio de Deus, nós somos fortalecidos. Nós ganhamos uma força que não é nossa. A nossa força diz que se a gente correr, a gente se cansa. A força de Deus diz: você corre e você não se cansa. Você caminha e você não se fatiga. Levantar peso é um sofrimento, mas quanto mais você levanta, mais forte fica a sua musculatura. O levantar o peso espiritual é esperar no Senhor, é esperar enquanto Ele ainda está em silêncio, mas confiar, porque enquanto você espera, você está fazendo os exercícios espirituais que vão deixar você cada dia mais forte. Terceira lição, Hebreus capítulo 11, verso 1. Hebreus capítulo 11, verso 1, texto por excelência, a definição de fé da Bíblia. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. A certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Assim nós encontramos a terceira lição, que no silêncio de Deus nós desenvolvemos a nossa fé. Fé, ela só existe onde Deus ainda está atuando em silêncio. Porque se Deus já atuou, não é mais fé, é certeza, é convicção, mas a fé atua no campo da obscuridade visual. Você não vê, mas você crê. Você não está vendo o resultado final, mas você sabe que ele vai acontecer. No silêncio de Deus, nós desenvolvemos a nossa fé. Por incrível que pareça, a sua fé é mais fortalecida quando Deus não responde sua oração do que quando Deus responde de imediato. Se não, faça um pequeno teste comigo. Quais foram os momentos da sua vida onde você orou com mais fé? Quando nós ainda não recebemos, quando nós estamos esperando no Senhor, quando nós estamos clamando e Deus não responde, nós continuamos insistindo, nós continuamos orando. E se você for como eu, suas orações mais fervorosas aconteceram enquanto Deus permanecia em silêncio. Sim, nós somos mais fortalecidos quando Deus não responde do que quando Deus responde. E é por isso que esperar no Senhor fortalece a nossa fé. No silêncio de Deus, nós encontramos ânimo para continuar clamando, e no clamor nós encontramos uma renovação de fé. O povo de Israel ouviu a voz de Deus no Sinai, mas isso não foi suficiente para mostrar-lhes que um bezerro de ouro não é um Deus. Mas no cativeiro babilônico, depois de anos e anos
vivendo como cativo, como escravos, eles retornaram do cativeiro para não mais se entregarem para a idolatria. Quando Deus se manifestou de maneira sobrenatural e miraculosa, o povo não aprendeu a crer. Mas quando Deus permaneceu em silêncio nos vários anos do cativeiro babilônico, o povo entendeu que a sua fé estava em esperar no Senhor. E assim, quando eles retornam do cativeiro babilônico, eles não mais caem na idolatria. Agora eles caminham para o outro extremo, que não é o nosso assunto de hoje, o assunto da hipocrisia, o assunto do fanatismo religioso, mas não mais a idolatria. Através do silêncio de Deus no cativeiro babilônico, eles desenvolveram a sua fé. E por último, Salmo 40, do verso 1 ao verso 3, nós encontramos então a quarta lição que nós aprendemos com o silêncio de Deus. Salmo 40, do verso 1 ao verso 3, que diz, Salmo 40, do verso 1 ao verso 3, diz: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu quando eu clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha, me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. A quarta lição nos ensina que no silêncio de Deus nós somos salvos. No silêncio de Deus nós estamos sendo salvos. Porque o texto diz: esperei confiantemente no Senhor, e Ele me tirou de um lamaçal, Ele me colocou os pés sobre a rocha, colocou um novo cântico na minha boca. Sim, quando eu esperei no Senhor, quando eu continuei clamando, mesmo quando Deus permanecia em silêncio, eu fui salvo por Ele. Gostamos desse verso, queremos que ele seja uma realidade na nossa vida, mas esquecemos que para que ele seja uma verdade existe uma condição: espera no Senhor, confia, continue clamando, mesmo quando Deus parece ficar em silêncio, porque o seu silêncio não significa que Ele não está presente, o seu silêncio não significa que Ele não está ouvindo, o seu silêncio não significa que Ele não está atuando, mas o seu silêncio significa que Ele está te transformando. O seu silêncio significa que Ele está moldando você. O seu silêncio significa que Ele está te fortalecendo e que Ele está te salvando. Confia no Senhor. Espera no Senhor. Mesmo quando você não pode ver, a bênção está lá. E talvez as maiores bênçãos de Deus sejam as bênçãos invisíveis do silêncio de Deus. Eu quero terminar contando para você uma historinha. Certo tempo atrás, um homem castigou a sua filhinha de 3 anos por desperdiçar um rolo de papel de presente dourado. O dinheiro andava muito escasso naqueles dias. Aquela família passava por uma tremenda crise financeira. E aí, ele deu uma bronca na sua filha por estar desperdiçando papel, mas ficou envergonhado quando descobriu que a filha estava usando aquele papel para embrulhar um presente para dar para ele de Natal. Ele ficou envergonhado, ela embrulhou o presentinho e no dia do Natal entregou para ele dizendo: papai, aqui está o meu presente para você. E quando aquele pai abriu o presente, ele viu ali uma caixinha muito bonitinha, mas quando ele abriu a caixa estava vazia. Aí ele perdeu a cabeça. Aí ele ficou completamente transtornado. Que tipo de brincadeira é essa que você está fazendo? Primeiro você desperdiça o papel e diz que é para dar um presente, e depois você embrulha o presente com uma caixa vazia? Você está de brincadeira comigo? Ele andava muito nervoso naqueles dias, deu aquela bronca, e a menina, chorando, com lágrimas nos olhos, olhou para ele e falou: mas papai, você não entendeu, a caixa não está vazia,
Antes de embrulhar a caixa, eu joguei milhões e milhões de beijinhos dentro dela. E esse era o presente que eu queria dar para você nesse Natal. Aquele pai, diz a história, guardou aquela caixa do lado da sua cama, para ele nunca se esquecer que o melhor presente que a sua filha poderia ter lhe dado era um presente invisível que ele não podia ver. Os beijinhos que Deus nos dá são invisíveis, nós nem sempre podemos vê-los, mas saiba de uma coisa, Ele está te abençoando, mesmo quando você não consegue ver, Ele está atuando, mesmo quando você não consegue enxergar, Ele está dizendo para você, eu estou moldando o seu coração, sua única tarefa é esperar no Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor, e mesmo que você não entenda o silêncio de Deus, lembre-se de uma coisa, Deus nunca pediu para você entender os seus planos para a sua vida, Deus pediu para você confiar. Nunca Deus pede para você entender os seus planos para segui-los, a única coisa que Deus pede é que você confie. Porque no silêncio de Deus, Ele está mandando beijinhos de bênçãos para você. E você, ao esperar no Senhor, está sendo confortado, está sendo fortalecido, está renovando a sua fé em Deus, e você está sendo salvo. Que Deus nos dê, nesse novo ano, e cada dia da nossa vida, fé suficiente para esperar no Senhor. E para confiar que mesmo no silêncio de Deus, Ele continua atuando. Mesmo no silêncio de Deus, Ele continua ouvindo. Mesmo no silêncio de Deus, Ele continua ao seu lado. Espera no Senhor. Que Deus abençoe. Amém.